Olá, galerinha do segundo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula nós vamos entender como que ao longo da história existe a poluição dos nossos rios. Você já ouviu falar de poluição, certo? Agora nós vamos entender como se dá esse processo nas nossas águas. E para me ajudar nessa missão, eu não estou sozinha. Estou acompanhada pela Raíssa, representando o time de Libras. Bem-vinda! Olha, te convido para contarmos a história da poluição das águas, combinado? Vamos lá! Então, começamos com o título da nossa aula. Nossas águas. Aula de história. Nesta aula, aprenderemos sobre como podemos colaborar na preservação de rios e mares contra a poluição das nossas águas. Também pela conscientização de todos que conhecemos. A habilidade para os meus amigos professores e para começo de conversa. O que você pensa ao eu escutar a frase "salve a natureza"? E aí? Que dá para a gente pensar sobre isso? Vamos fazer o seguinte, esse é o momento que eu peço para meus amigos pros, pausem o vídeo, deixem as crianças conversarem a respeito. Deixem que as ideias todas ali se misturem. Se puder registrar uma lista na lousa, é bem legal, para conferirmos depois lá no final da aula. Já fizeram? Então vamos continuar. O que é a natureza? Mais uma reflexão. Tem a ver com a pergunta anterior. A natureza é equivalente ao mundo natural, ou universo físico. O termo natureza refere-se aos fenômenos do mundo físico e também à vida em geral. Geralmente, não inclui os objetos construídos por humanos. E qual é a relação da preservação das águas com a natureza? Se a natureza é todo o mundo material que conhecemos, significa que as águas dos mares e rios também fazem parte dela. E muito mais, as águas preservam toda a vida na Terra. Portanto, se estragarmos nossas águas, acabaremos com a vida na Terra. Triste, né? Agora é o seguinte, antes de eu ir para aquela tela, o que acontece? Vamos colocar assim no olhinho da galerinha. Aí, ó. Gente, tudo que nós temos de natural, de quando nós chegamos aqui neste planeta, e nós temos a vontade que nós chamamos de natureza. Por exemplo, eu tenho aqui água. É água, não vou nem deixar ela através. A água, nós temos a natureza, por exemplo, nos rios, certo? E essa aqui é uma travessa de vidro. A travessa, ela não é um elemento natural. Por quê? Porque ela foi construída por humanos. Então, eu tenho a junção das duas coisas. Agora, o que é que as construções humanas têm a ver com a poluição das águas? Como é que aconteceu? É isso que nós vamos entender, onde os recursos dos seres humanos acabam interferindo na natureza. E aí tem a poluição. Agora, nós precisamos também saber conservar, preservar esses elementos, que nós já vimos em aulas passadas. Mas para este momento, eu vou contar uma história para vocês. Aquela tela que eu tinha posto, eu vou até já passar oráculo mais duas para mostrar para os pros. A tela, tanto essa
e eu vou colocar a seguinte, é para os meus amigos pros compartilharem a história com vocês. Porque eu não vou ler, eu vou contar. Então, vamos pensar no seguinte. Muito antigamente, bem antigamente, nós tínhamos, então, as águas. Então, a gente tem águas aqui, as águas. Certo? Águas límpidas. Então, nós tínhamos águas. Logicamente, com a vinda das pessoas, nós começamos a usufruir da água. E aí, tcharam, eu tenho as pessoas que aproveitavam dessa água. Então, as pessoas bebiam a água, se banhavam na água, e todas conservando sempre a nossa água límpida. Só que aí, as pessoas começaram a trabalhar com plantações e começaram a sempre se povoar ao lado da água, porque era um recurso importante. Então, começaram a vir as plantas, porque eles irrigavam, tudo eu vou colocando aqui para representar os objetos. Eles irrigavam tudo com plantinhas. Mas eles iam adubar as nossas, tudo bonitinho. E aí, eles estavam começando a formar um povoado. Esse povoado começou a ter mais pessoas. E as pessoas foram chegando. E eu vou colocando as pessoas. E essas pessoas, todas foram construindo casas. As pessoas, vou colocar mais moradores, elas começaram a se afastar da nossa água, dos nossos rios, mas tudo o que eles usavam, eles jogavam na água. Então, a plantação perdeu alguns espaços. Tiveram que tirar umas partes e despejar no rio. Por que se despejava aqui? Porque era muito prático. Colocava-se tudo. E o espaço aqui se limpava, um espação para vir as estradas. Então, começamos a receber carros, os automóveis, e aquilo foi enchendo o local. E cada vez, conforme ia se popularizando o lugar, nós tínhamos mais e mais automóveis. Deixa eu colocar uma faixa dupla assim, ó. Uma faixa dupla. E nós começamos a entender que estes veículos também prejudicavam essa água. Quer ver? O oráculo vai chegar no nosso rio, ele está chegando para vocês verem o que está acontecendo com isso aqui, ó. Olha o close. Será que a nossa água está tão limpinha quanto no começo? O que os carros fizeram nessa água? Dá uma olhada na transformação. Muitas vezes a gente tem óleo despejado na água. Aí nós temos toda a sujeira que essa população produzia. Olha só, estou com uma enorme cidade. E o nosso rio aqui, o que aconteceu? Continuou despejando-se coisa no rio. E aí, não foi só isso. Veio a industrialização. E que aconteceu? Tudo que foi fabricado, que era para facilitar a vida do ser humano, começou a ser jogado na água. Um exemplo que nós, infelizmente, vemos é o plástico. E não é só isso, a gente tem mais.
Os famosos restinhos de garrafas PET. As pessoas vão jogando. Dá uma olhada, gente, para o nosso rio. Vou até tirar algumas pessoas daqui, vou levá-las para casinha, porque elas foram perdendo a consciência do que se fazia na água. Olha o estado desse rio. Vocês já ouviram falar de algum rio assim, ou já viram algum rio desse estado? Olha, vou de novo. Com tudo isso, com toda a falta de respeito a essa água, que era utilização de todos, eu quero que vocês pensem e comparem. Está igual, eu mostrei para vocês no começo da aula. Olha, fica bem claro, eu mostro aqui e mostro de frente. E aí eu pergunto, por que é que as pessoas começaram a despejar tudo na água? Essa água não tem vida, não tem nada aqui. Qualquer plantinha, qualquer coisa que tinha nos fundos desses rios, morreram. Um bom exemplo que nós temos é o nosso rio aqui, em alguns trechos urbanos, o Tietê, que isso aconteceu. Agora, como que a gente faz para limpar? Ah, será que é o fim? Olha, muitos rios chegaram a esse resultado justamente porque todo esse crescimento urbano desrespeitou a água. E agora nós estamos na época da conscientização de tentar despoluir. Mas qual é o meu recadinho para vocês? A gente não pode deixar chegar a esse ponto, certo? Porque agora dá muito mais trabalho para tentar tirar tudo isso aqui. E nós temos trechos do nosso rio Tietê, por exemplo, mais para o interior, a partir da sua nascente em Salesópolis, que é limpo, igual como o nosso rio aqui começou a aula. Então, vai dar consciência de cada um. Esse não pode ser o fim da história. Então, divulguem a história, façam a demonstração da poluição, os nossos motivos pelos quais essa água ficou poluída. E, lógico, todos vão aprender e ter consciência para não poluir mais. Porque agora, essas mesmas pessoas que estão aqui, ó, não vão mais poder usar a água do rio. Olha elas. Oh! Esse é o fim da nossa aula, um fim muito triste, né? Mas eu acho que vocês podem mudar essa história. Dê um final feliz para essa história. Compartilhe soluções de como podemos conservar nossas águas de rios e mares. Que tal um mural com várias mensagens e um vídeo com essa história? Crie! Mural da galerinha com dicas para os nossos alunos, o que aprendemos na aula de hoje e, lógico, a nossa avaliação, que é a sua participação direta na construção das nossas aulas. Eu espero vocês para mais uma aula e até lá, então. Tchau, tchau.